A nossa próxima atividade do 8º Congresso de Graduação, Inteligência Artificial na Graduação, um convite ao debate, será IA na Graduação, Implicações Psicológicas e Sociais. Nossos convidados, professor Davi Moreno Sperling, do Instituto de Arquitetura e Urbanismo. Professor Davi, professor associado, livre docente do Instituto de Arqueologia e Urbanismo, coordenador do Núcleo de Estudos das Espacialidades Contemporâneas do Instituto de Arquitetura e Urbanismo, vice-coordenador do Polo São Carlos, do Instituto de Estudos Avançados da USP, e coordenador do Grupo de Trabalho Arte, Ciência e Tecnologia do Instituto de Estudos Avançados, Polo São Carlos. Nosso próximo convidado, professor Ricardo Rodrigues Teixeira, da Pró-Reitoria de Inclusão e Pertencimento da USP. Professor Ricardo é diretor de Saúde Mental e Bem-Estar Social da PRIP, Pró-Reitoria de Inclusão e Pertencimento. Desde 2011, atua como professor doutor do Departamento de Medicina Preventiva da Faculdade de Medicina. Experiência na área de saúde coletiva, com ênfase em atenção primária à saúde, trabalhando com os seguintes temas: medicina, saúde pública, tecnologias e práticas de cuidado em saúde, além de outras. E a nossa próxima convidada, professora Dora Kaufmann, do Instituto Especializado da USP e da PUC São Paulo. Eu sou professora da PUC São Paulo, eu fiz doutorado na USP em mídias digitais e há cerca de 7, 8 anos eu me dedico à inteligência artificial, os impactos éticos e sociais da inteligência artificial e também à tecnologia em si. Eu tenho uma coluna na Época Negócio dedicada a esse assunto. Eu tenho vários livros publicados, os dois últimos foram sobre inteligência artificial. O último deles Desmistificando a Inteligência Artificial. Muito obrigada, professora. Então, agora, nós passamos a palavra ao moderador da mesa, professor Davi Sperling. Muito bem. Bom dia a todos e todas. Eu vou me permitir aqui, como mediador dessa mesa chamada IA na Graduação, Implicações Tecnológicas e Sociais, trazer alguns apontamentos, algumas provocações, e que os nossos participantes da mesa podem incorporar ou não, mas elas entrarão aqui como uma forma de contribuição. Bem, eu acredito que se não tivéssemos algum tipo de incômodo, né, ou se a Pró-Reitoria de Graduação não tivesse algum tipo de incômodo ou mal-estar diante do nosso contexto, né, em que estamos imersos numa série de tecnologias e também da inteligência artificial, nós não estaríamos aqui nesse congresso, não é? Então, há um tipo de mal-estar, digamos assim, a respeito dos limites daquilo que é e das possibilidades daquilo que é o humano diante das tecnologias. Então, é isso que nos traz aqui. E esse mal-estar, digamos assim, todo mal-estar ele é ao mesmo tempo reflexivo e produtivo. E a gente pode recuperar termos ou momentos em que a palavra mal-estar apareceu, por exemplo, o mal-estar na civilização, que é um livro fundamental do Freud, de 29. Ou o Mal-Estar na Modernidade, do Sérgio Paulo Rouanet, de 93. Ou mais recente, o Mal-Estar na Atualidade, de Joel Birman, em 2019.
Quando a gente diz, então, desse mal-estar, né, ou dessa relação nossa com os limites da própria humanidade ou do que é ser humano, a gente se pensa como humano, mas na sua individualidade, mas ao mesmo tempo humanidade no seu sentido coletivo, em contextos mais que humanos. Esse é um termo que tem sido frequentemente posto aqui para pensarmos na contemporaneidade. Nada melhor, então, e aqui eu faço brevemente uma homenagem a um professor da Poli, um professor de filosofia da ciência, né, nos anos 60, na Escola Politécnica, que foi o professor Wilhelm Flusser, um filósofo autodidata e que veio ao Brasil do período da Segunda Guerra Mundial, fugido do nazismo. E esse é um texto de 1984. E eu vou ler alguns trechos aqui para a gente pensar um pouquinho sobre o que ele nos coloca. E talvez a gente possa até se perguntar como é que um texto desse tem 40 anos, quase 40 anos. Duas tendências estão convergindo na atualidade. É só um parênteses, esse é um texto que ele apresenta num congresso de artes em Davignon, um congresso que existe desde 1947, anualmente. Duas tendências estão convergindo na atualidade. Uma que vai produzindo objetos artificiais, que vão imitando sempre mais perfeitamente o comportamento humano. A outra que vai programando o comportamento humano para que este se torne movimento artificial, previsível e manipulável. No ponto de convergência de tais duas tendências, já não muito distante, toda distinção entre movimento artificial e movimento vivo, entre objeto e homem, vai se tornando inoperante. Já agora, é difícil a distinção entre obra produzida por robô e por agente humano, e entre inteligência artificial e humana. Além disto, a engrenagem entre movimento de artifícios e movimento humano se tornou de tal forma complexa que tanto vale dizer que os aparelhos automatizados funcionam em função de homens, quanto que os homens funcionam em função de aparelhos. Visto deste ângulo, não há dúvida que o tema o vivo e o artificial é uma das maiores preocupações e um dos maiores desafios da atualidade. As duas tendências que convergem atualmente para a realização derradeira do programa ocidental não eram, no início da nossa cultura, vivenciadas como sendo convergentes. Eram tidas por tendências independentes uma da outra. A tendência rumo à produção de objetos que imitem o vivo era tida como técnica e arte. A tendência rumo à manipulação dos homens para que se comportem automaticamente era tida como política ou sociopsicologia. A invenção da alavanca ou da máquina a vapor era tida por eticamente neutra. A invenção do feudo, do capitalismo e do socialismo por eticamente carregada, positiva ou negativa. Por certo, sabia-se sempre que uma tendência influi sobre a outra. Máquinas a vapor e capitalismo são interligados. E havia sempre terreno intermediário, o da manipulação de seres vivos não humanos. Sabia-se sempre que criar animais e plantas é artificialização do vivo. No entanto, o pensamento que máquinas a vapor, vacas leiteiras e operários em linha de produção são todos produtos de desenvolvimento rumo à vivificação do inanimado e rumo à artificialização do vivo, não prevalecia outrora. E, por fim, desde que se tornou possível decompor os objetos de partículas elementares, os seres vivos em informações genéticas elementares, os gestos e movimentos em actomas elementares e os pensamentos humanos em bits elementares, tornou-se igualmente possível manipular tais elementos, computá-los e programá-los. Tornou-se possível produzir-se objetos artificiais programados, por exemplo, produtos químicos. Seres vivos artificiais programados, por exemplo, vírus. Gestos artificiais programados, por exemplo, robôs. E pensamentos artificiais programados, por exemplo, computadores. Pois em tal nível de transcendência, a diferença entre o vivo e o não vivo desaparece. Decomposto em elementos pontuais, tudo passa a ser computável, automatizável, seja isto objeto inanimado, animal, planta, homem ou biodiversidade. As duas tendências convergem.
tornou-se patente que vivificar o artificial implica em artificializar o vivo. No entanto, ainda não estamos lá. Ainda não estamos confundindo o artificial e o vivo. Ainda transcendemos, por pouco que seja, o funcionamento dos aparelhos e dos funcionários englobados por tais aparelhos. Então vamos à mesa, apostando aqui nesse espaço da transcendência. Para começarmos, professora Dora, iniciaremos com a sua fala. Muito obrigado por sua presença. Bom dia a todos, obrigado pelo convite. O tema já era, quando me procuraram, eu já achei que era um desafio esse tema, porque, de fato, são questões que transcendem o estudo da inteligência artificial em si, né? Quando a gente está falando quais são os impactos sociais e principalmente os impactos psicológicos, nós estamos falando de várias áreas de conhecimento, inclusive a psicologia, áreas que eu não domino. Então, vou tentar fazer a minha contribuição, né? Primeiro, assim, que eu queria fazer a observação é que essa tecnologia, a inteligência artificial, ela, apesar de ela ter sido criada, o conhecimento ter sido criado em 1956, tudo que nós estamos vendo hoje, ou praticamente tudo que nós estamos vendo hoje, de implementação para todos os setores, as atividades, abstraindo a ciência em si, mas tem a ver com uma tecnologia, uma técnica específica que chama-se redes neurais profundas, em inglês Deep Learning. Essa técnica é um modelo estatístico de probabilidades, né? Sempre a lógica ele faz a partir de grandes volumes de dados, onde essa técnica, os algoritmos dessa técnica identificam um padrão, o sistema faz a probabilidade de algum evento acontecer, quando ele acontecer. Então, essa técnica ela foi reconhecida pela academia e pelo mercado num evento específico em 2012. E ela começou a ser usada em larga escala a partir de 2015, 16, 17. E até então, até o ano passado, fortemente, que é o ano da explosão da IA generativa, em 30 de novembro do ChatGPT, os modelos que prevaleceram eram modelos chamado IA não é um subcampo, é uma categoria dessa técnica chamado IA preditiva. Então, para cada tarefa, o desenvolvedor tem que criar um sistema específico. E, a partir, na verdade, o primeiro, porque essa técnica tem duas categorias, né? A IA preditiva e a generativa. Mas é a mesma técnica, a redes neurais profundas. Na verdade, a IA generativa, a primeira solução de IA generativa surgiu em 2014, que é a GAN, que ela tem várias aplicações benéficas, várias aplicações, e também ela está por trás do deepfake, que aumenta, acelera a proliferação da desinformação, dando caráter da desinformação muito mais, aparentemente, mais fidedigno, porque coloca imagem de pessoas, voz. Mas foi o ano passado, em 2022, que tivemos um boom, né, assim, a criação de inúmeras soluções com base em IA generativa. A diferença dessas duas categorias, diferenças básicas da IA preditiva e da IA generativa, é, como diz o próprio nome, além de fazer a previsão que a IA preditiva faz, ela gera uma imagem, um texto, um código, um vídeo. E a grande mudança, né, do ponto de vista do usuário em geral, das pessoas em geral, do público em geral, se deu com o advento do ChatGPT em 30 de novembro do ano passado. Qual é a grande mudança, qual é a grande inovação dessa solução do ChatGPT? É a interface, né? Então, pela primeira vez, a interface democratizou a interface com um sistema de inteligência artificial. Até então, mesmo os que foram desenvolvidos de IA generativa no ano passado,
requerem algum conhecimento especializado para estabelecer essa relação. O ChatGPT, eu aposto que todos vocês aí que estão participando já experimentaram, de alguma forma, o ChatGPT, a interação através do diálogo da linguagem, que é o centro da nossa comunicação, nós humanos. Nós nos comunicamos também pela expressão facial, pela movimentação do corpo, mas o que nos distingue, digamos assim, das outras espécies é uma linguagem sofisticada. Então, isso permitiu essa interação inédita e que tem várias implicações positivas e negativas. Então, eu acho que o que eu quero dizer dessa primeira observação é que mesmo a IA preditiva, que começou a ser usada em larga escala, como eu já disse, em 2015, 16, 17, e a IA preditiva, que fundamentalmente a grande contribuição surgiu ano passado, das duas categorias dessa técnica, nós estamos falando que é tudo muito novo, né? Nós estamos nos primórdios. Então, eu sempre tenho assim eu me dedico full time, o tempo inteiro ao estudo das implicações dessa tecnologia, como eu disse, a própria tecnologia, mas eu tenho muita cautela em ter conclusões muito definitivas, porque nós precisamos experimentar. Exatamente, é tudo muito novo e tem uma característica que eu acho que é um elemento importante nessa necessidade de a gente experimentar antes de se precipitar para ter opiniões assim muito contundentes, é o fato de que não existe uma teoria do campo da inteligência artificial, né? Então, se eu, por exemplo, estou com uma caneta na mão e eu vou largar, todo mundo não precisa ter nenhum conhecimento, nenhum estudo que sabe que a caneta vai cair. Eu não preciso fazer uma experimentação para saber que a caneta vai cair. Eu sei que ela vai cair porque existe uma teoria, a teoria da gravidade. Quando a gente não tem, até hoje, uma teoria do campo da inteligência artificial, o que nós temos, como é que ele avança, esse campo? Ele avança a partir de modelos empíricos. Eu crio um modelo para uma determinada tarefa, um determinado propósito, eu coloco em prática e os resultados são positivos. Quer dizer que os resultados são positivos? São melhores do que as outras opções que eu tenho disponível, né? Então, a falta de uma teoria, ela naturalmente ela impede de prever o que vai acontecer, né? Então, mesmo se a gente pegar o que está acontecendo com o ChatGPT, para quem está acompanhando mais de perto, mesmo os desenvolvedores dessa solução, eles estão mudando a relação, porque eles não têm como prever exatamente o que vai entregar e o que não vai entregar nenhuma dessas soluções, exatamente porque não tem uma teoria, né? Então, isso é um complicador. Isso é mais um elemento para a gente ter muita cautela nas conclusões sobre essa tecnologia. Bom, a outra observação que eu gostaria de fazer, é que a inteligência artificial ela é uma tecnologia digital, né? Mas diferente das outras tecnologias digitais, ela é considerada tecnologia de propósito geral, né? O que é uma tecnologia de propósito geral? É uma tecnologia que muda a lógica de funcionamento da economia e da sociedade. Então, só para dar uma referência, as 3 últimas tecnologias consideradas como tecnologia de propósito geral foi o carvão, que iniciou a Revolução Industrial no século XVIII, a eletricidade, que iniciou a segunda fase da Revolução Industrial, a computação e agora a inteligência artificial. Então, ela muda a lógica, né? Então, eu vou dar 2 exemplos assim, só para facilitar o entendimento dessa mudança de lógica. Uma delas, por exemplo, é o fato de que nós estamos migrando de um mundo de máquinas programadas para um mundo de máquinas probabilísticas, né? Porque, exatamente pelo que eu disse antes, a técnica que permeia praticamente todas as implementações hoje é um modelo estatístico de probabilidade. Então, quando a gente tem um mundo de máquinas, predominante mundo de máquinas programadas, se eu programo uma máquina, se o programador fizer tudo certo, ela vai entregar aquilo até sempre, né? Ela não se modifica. Uma máquina probabilística, quer dizer, uma máquina habilitada por sistemas de inteligência artificial,
ela se modifica ao longo do tempo, né? Entre outras razões, pela entrada de novos dados. Como ela é baseada, ela aprende, né, entre aspas, porque não aprende como nós humanos, mas na falta de outra palavra, tem que usar o aprende. Então, ela aprende a partir dos dados. Então, se eu trago mais dados, se eu coloco na máquina, coloco o sistema em contato com novos dados, eu transformo a maneira como ela está aprendendo e a maneira como sai o resultado. Então, essa mudança de máquinas programadas para o mundo de máquinas probabilísticas impacta em muitas questões. Impacta a avaliação de identificação de risco, a avaliação de risco, né, e vários outros. É um mundo de probabilidade. Uma outra mudança também, assim, ainda no aspecto da mudança da lógica do funcionamento da sociedade e da economia, é uma relação entre eficiência e sociabilidade. Por que, voltando um pouquinho, por que a inteligência artificial hoje ela está se disseminando com essa velocidade? Porque como é que o processo de decisão nosso, pessoas físicas, instituições, sempre tradicional, como que a gente decide? A gente decide, é evidente, também por emoção, por inconsciente, mas qual é a nossa atitude? O que a gente busca quando a gente precisa tomar uma decisão? A gente busca informação. Sempre foi assim. Quanto mais importante a decisão, mais informação a gente busca, né? Se hoje nós temos, o novo é que nós temos hoje uma sociedade hiperconectada, uma sociedade que se comunica e fundamentalmente através de dispositivos digitais, como nós estamos fazendo agora, ou através de ambientes digitais, que também estamos fazendo nesse momento. Nessas interações mediadas por dispositivos ou ambientes digitais, nós geramos dados. Então, o novo é essa sociedade hiperconectada, essa geração de dados e esse volume extraordinário de dados que se chama Big Data. Então, se eu sempre tomei decisão a partir de informação, se hoje eu tenho um volume extraordinário de dados, significa que não é certo, mas existe a possibilidade de eu tomar decisões mais assertivas porque eu tenho mais dados, né? Então, qual é o desafio? É como é que eu extraio informações úteis desses grandes volumes de dados. E aí que entra a inteligência artificial. Essa técnica de rede de neurais profunda, técnica de inteligência artificial, ela é a única técnica estatística, o único modelo estatístico capaz de lidar com grandes volumes de dados. Daí que vem, na minha opinião, explica a justificativa dessa disseminação por ela ser a única técnica que permite extrair informações desses grandes volumes de dados. Então, hoje, o que nós estamos passando? Nós estamos... final do século passado, início desse século, o sistema econômico macro dominante foi e continua sendo em grande escala a economia industrial. Mas nós estamos migrando também para um modelo de economia dos dados, né, onde a matéria-prima são os dados. Então, se a matéria-prima dos novos modelos de negócio e também da parte da transformação digital das empresas constituídas se dá com base em grandes volumes de dados, a sociabilidade ela passa a ter uma relação direta com a eficiência. Por quê? Quanto mais sociável, quanto maior a sociabilidade, mais eu estou gerando dados e que é a matéria-prima desses novos modelos. Então, isso só para dar dois exemplos assim, de como é que muda. Mas tem inúmeras outras mudanças de lógica, né? Então, essa é a situação, assim, um pouco, observações um pouco gerais, né? Então, nós estamos experimentando cada momento. O ChatGPT tem vários... tem 3 níveis assim, de diferentes que a gente pode considerar. Por exemplo, o ChatGPT, eu vou falar sobre ele porque estou seguro que é o mais popular entre todos nós, né? Então, o ChatGPT tem 3 níveis. Então, tem aquele nível que nós interagimos direto com ele, que a gente lá se cadastra no site da OpenAI. Tem... O mesmo raciocínio ocorre com o Bard, que é o equivalente do Google, né? Então, tem o segundo nível, que é quando a Microsoft e o Google estão agregando aos seus produtos
o ChatGPT, a solução do ChatGPT e a solução do Bard. E tem um terceiro nível, que é quando a Microsoft e o Google estão comercializando para as empresas, em geral, de mercado, agregar essas soluções aos produtos dessas empresas. Eu falo Microsoft porque hoje eu considero que a OpenAI, que é a criadora do ChatGPT, é um departamento ou é uma coligação junto com a Microsoft. A Microsoft fez um investimento de 10 bi de dólares na OpenAI e a contrapartida foi um acordo de exclusividade. Quer dizer, todos os produtos da OpenAI só podem ser comercializados pela Microsoft. Bom, então, isso, assim, queria fazer uma introdução. Voltando para a questão do tema do debate, né? De fato, o texto do Flusser é impressionante, é uma antecipação de uma série de questões que a gente está vivendo hoje. A relação homem-técnica, ela não é nova, né? Ela é o alicerce da vida humana, da origem à contemporaneidade. Eu acho que todos nós estamos de acordo que as tecnologias são humanas. Elas também são humanas, porque elas são feitas por humanos e requerem intervenção humana para o seu desenvolvimento e uso, e que os humanos são tecnológicos, porque dependem das tecnologias para ampliar suas capacidades. E, simultaneamente, ao fazer isso, nós humanos somos moldados pelas tecnologias. Né? Já na década de 1960, o McLuhan já defendeu essa ideia, essa visão, esse conceito de que o meio que você se comunica também te transforma. Né? Na comunicação, não importa só a mensagem em si, o conteúdo da mensagem, mas a maneira como a mensagem é transmitida. Então, é claro que hoje, já não só pela inteligência artificial, mas por todas as tecnologias emergentes, tecnologias digitais, a maneira como a gente se relaciona, a nossa sociabilidade, ela está se transformando e, consequentemente, também tem impactos sobre nós. Esses impactos que eu acho mais temerosos ainda de a gente chegar a alguma conclusão. Eu não tenho nenhuma conclusão sobre esses impactos, porque eu acho absolutamente muito cedo para essa avaliação. Né? Se impactos na economia, na sociedade, ainda estamos experimentando, ainda estamos elaborando o que seriam esses impactos sobre o ser humano, é mais delicado ainda, é mais sensível ainda. Né? Precisaríamos de mais tempo para... Claro, eu leio e também estudo um pouco e tento pesquisar o que tem hoje de indícios científicos, né, que indicam que tem mudança no comportamento das pessoas, assim, do ponto de vista radical, né, uma mudança significativa no comportamento das pessoas, na emoção das pessoas. Então, tem muita polêmica nesse sentido. Né? Então, eu acho que a gente tem que considerar, um pouco assim para concluir, porque eu fica muito mais que a gente pudesse interagir e ver quais são as questões que vocês estão mais preocupados e pensando. Mas um pouco assim, se a gente considerar assim, hoje, o ser humano está produzindo junto com tecnologias de inteligência artificial, né? Quando ele produz um texto junto, por exemplo, com o ChatGPT. O que isso significa? Se a gente voltar um pouquinho e pensar um pouco na história, sempre nós fizemos isso. Né? Nós sempre produzimos, sejam textos, ou depois, quando começamos a produzir imagem, sempre em parceria ou sempre agregados com alguma tecnologia. Então, isso não é novidade. O fato de a gente... É uma relação entre humano e tecnologia, entre produção de conteúdo humano e tecnologia, nunca foi separado. Nós nunca produzimos nenhum conteúdo, nenhum conhecimento, nenhuma imagem, nenhuma produção artística absolutamente desvinculado de qualquer técnica, de qualquer tecnologia. Então, qual é o novo hoje? Qual é o que tem de diferente? Eu acho que é isso que nós temos que observar e, aos poucos, ir tentando identificar esses elementos de inovação. Né? Que, por isso, como eu disse, ainda mais na IA generativa, nós estamos
praticamente vivendo o primeiro ano da IA generativa, é muito, muito recente. Então, no caso da educação, eu tenho participado de alguns fóruns de educação. O que eu sempre recomendo, a minha mensagem principal, é experimentar. Né? É experimentar essa tecnologia, é experimentar em sala de aula, com os alunos. Eu acho isso fundamental, porque é isso, é uma tecnologia, uma técnica, uma solução que está na vida. Então, se você não traz para sala de aula, você perde a oportunidade de, junto com seus alunos, você descobrir qual é a melhor forma de usar essa tecnologia e quais são os riscos que ela pode indicar. Então, um pouco assim, eu fico pensando o que eu poderia contribuir nessa discussão sobre os impactos. Tem muita, assim, muita especulação sobre os vícios, né, das novas tecnologias, quais são os vícios que estão trazendo para as pessoas. Tem um livro muito interessante, bom, se for o caso eu falo sobre ele depois, de uma pesquisadora da Universidade de Stanford. Ela dirige um centro, que é o Centro de Vícios, né? E o argumento dela é que ela acha que nós humanos estamos nos viciando tem vários vícios diferentes, né? Que o problema não é no vício, o problema é investigar quais são as causas desses vícios. Então, ela traz, assim, cada capítulo dela, desse livro, é um tipo de vício. Né? Então, eu não sei isso. Eu acho que tem, assim, nas redes sociais, eu acho que o fato de a gente se encontrar com os nossos em redes, né? em comunidades que têm similares conosco, eu acho que potencializa aquele vício, se a gente encontra outros viciados naquela mesma. Então, é uma grande discussão. Aí, voltando para terminar sobre a inteligência artificial, eu acho que ela é isso, como eu disse, é uma tecnologia do século XXI, tecnologia base. Eu acho que ela tem benefícios, acho não, ela tem trazido benefícios enormes para a humanidade em vários campos, na saúde, na segurança, mesmo no aprendizado. Né? A grande contribuição para a educação da inteligência artificial é o aprendizado personalizado, que isso ainda está em fase de implementação, mas eu acho que vai ser uma grande mudança, porque nós, seres humanos, não aprendemos da mesma maneira. Então, se de fato se concretizar em larga escala o aprendizado personalizado, eu acho que vai ser uma grande contribuição para a educação. E é isso. Então, eu acho que a gente tem que observar. Né? Hoje mesmo eu tenho essa coluna na Época Negócios, e dessa semana eu estou discutindo algumas iniciativas que saíram, que vai desde um chamado Ordem Executiva do presidente Biden, que pela primeira vez tem algo consistente em termos de diretrizes e com algum poder de execução por parte do governo americano. Saiu um artigo de 24 acadêmicos, saiu agora também. A ONU criou um comitê com 38 participantes, inclusive a Estela Aranha, que é do governo brasileiro, que é a nossa representante nesse conselho. Eu acho que tem muita coisa acontecendo e é isso. E a gente tem que ir acompanhando, e eu só peço a gente ter o cuidado de não ter assim, afirmações muito contundentes sobre os impactos da inteligência artificial, exatamente porque é tudo muito novo e porque não tem uma teoria. Então, a gente tem que experimentar e ir observando o que acontece. Eu tenho a sensação de que a magia, o encantamento de janeiro, fevereiro, talvez o março, em relação ao ChatGPT, já foi. Eu percebo que as pessoas, à medida que elas foram experimentando, elas foram percebendo os limites, e é isso que nós temos que fazer, né? Ver os limites e como é que a gente pode navegar da melhor forma possível junto com essa tecnologia.
Bem, então passamos agora para o professor Ricardo. Bom dia, quase boa tarde, né? Eu primeiramente gostaria de agradecer o convite para estar aqui. É um privilégio poder acompanhar esse debate e uma ansiedade de contribuir para ele. Mas o terreno já foi preparado até para a professora Dora, né? Eu acho que eu vou adotar certamente a cautela dela. Até porque também, dentro da área que eu venho contribuir, que é a da saúde mental, de fato a gente tem muito pouca coisa ainda produzida em relação a isso. Então, a desvantagem da gente estar num terreno completamente movediço e a vantagem da gente poder especular, né? Então, eu vou tentar fazer um certo caminho aqui, contribuindo então desse lugar, que é talvez falar mais exatamente, tomando o título da mesa, das implicações psicológicas, né? Embora, claro, que falar em implicações psicológicas é falar indissociavelmente das implicações sociais. Então, talvez eu vou começar reformulando, para eu reenquadrar a minha fala aqui, o próprio título da mesa. Eu vou falar de inteligência artificial e saúde mental. E o que eu posso dizer, sabendo muito pouco sobre inteligência artificial, mas alguma coisa sobre saúde mental. Tratar também na graduação, eu também vou anunciar aqui qual é a especificidade que eu vou dar essa abordagem, né, da graduação propriamente dita, mas a partir exatamente de um campo de preocupações onde, até pelo lugar que eu ocupo hoje na universidade, preocupado com as questões de saúde mental e bem-estar na universidade, que é a questão da saúde mental na juventude. Então, eu vou tomar por procuração a questão da graduação para tratar da questão da saúde mental na juventude, que, de fato, é um tema que demanda uma particularização. Acho que todo mundo sabe, nós compartilhamos, né, desse diagnóstico comum da contemporaneidade, de que o mundo atravessa uma certa crise de saúde mental, mas ela tem uma expressão que também acredito que seja do conhecimento de vocês, profundamente marcada entre os grupos mais jovens. Vamos dizer assim, a geração X? Não. A I-Generation, como se diz também, a geração I, né? Ou seja, falando em termos mais epidemiológicos, a faixa etária dos 15 aos 30 anos. É claro que falar de inteligência artificial e saúde mental, essa aproximar esses dois termos, também traz em nós uma tentação de especular, em primeiro lugar, sobre as relações entre inteligência artificial e mente, antes da gente falar de saúde mental, né? O que a professora Dora trouxe, né, deslindando para nós um pouco a natureza dessas tecnologias de inteligência artificial e dos modelos computacionais em que elas se baseiam, elas se baseiam nas estruturas das redes neurais animais e humanas, que ela fez referências às redes neurais profundas, né? O que, evidentemente, já é uma primeira conexão entre o tema da inteligência artificial e o tema da mente, ainda que essa aproximação também denuncie que tipo de concepção de mente que a gente está tratando quando a gente faz essa aproximação, né? Então, por exemplo, a gente sabe que esse acoplamento entre redes neurais artificiais e redes neurais biológicas alimentam, entre outras coisas, na nossa cultura contemporânea, algumas das piores distopias de ficção científica, né? Em que a atividade cerebral, a partir da possibilidade da inteligência artificial decodificar padrões de atividade cerebral, isso abriu o caminho até para a violação da privacidade mental e da nossa liberdade cognitiva. Mas eu estou dizendo isso mais para anunciar do que eu não vou tratar. Embora seria uma tentação muito grande ir por esse caminho, e acho que ele seria fecundo se eu tivesse tempo e a competência para ir além de um comentário sobre a má ficção científica, né? Eu acho que a gente deveria, entre outras coisas, isso abriria a possibilidade para nós, e eu reafirmo aqui que a minha fala é especulativa, a possibilidade de a gente
explorar como há concepções restritas de mente que se revelam nessa aproximação entre inteligência artificial e redes neurais, né? No sentido mesmo de que há um problema, no mínimo filosófico, colocado, que é a identidade entre redes neurais e mente, se a gente pode dizer que está falando das mesmas coisas. E aqui, já um pouco partindo para a ramificação do pensamento, que é uma tendência que eu não sei se também está presente nas tecnologias de inteligência artificial, mas na mente humana está. Eu diria que para a gente pensar a mente rebatida sobre a ideia de redes neurais, a gente precisaria supor um cérebro sem corpo, né? Eu acho que mesmo que a gente possa pensar a ideia da inteligência artificial baseada nas estruturas das redes neurais animais e humanas, o grande faltante aí nessa cena é um corpo, né? Ao qual essas redes neurais estariam interligadas. Também acho que seria válido uma certa especulação. Eu também não estou sendo tão gratuito e tão aleatório, gente. Eu vou aproveitar um pouquinho dessas especulações que eu estou semeando aqui na minha fala, porque eu diria que teria uma outra vertente ainda da gente explorar e debater filosoficamente essas questões das relações entre inteligência artificial e mente, que é a própria possibilidade... E eu vou aqui citar autores aqui, eu não estou falando também só tirando da minha cartola, né? Quer dizer, a ideia defendida por alguns autores de que, a rigor, toda inteligência é artificial. Aqui eu estou me baseando num autor que, para mim, foi muito influente na minha principal área de pesquisa dentro da saúde coletiva, que é a comunicação e saúde, que se chama Pierre Levy, talvez conhecido por alguns de vocês. Ele é um filósofo e também um cientista da computação, atualmente na Universidade do Quebec, e que nos anos 90 produziu um livro chamado As Tecnologias da Inteligência, o futuro do pensamento na era da informática. E ele escreveu isso em 93, antes da criação da WWW, mas ele já antecipava, né, os impactos que o que ele denominava de tecnologias da inteligência poderia trazer para o futuro do pensamento. Também não vou mergulhar nesse caminho, eu quero apenas trazer essa ideia de que, no fundo, que vem da perspectiva teórica do Pierre Levy, de que toda inteligência é artificial, no sentido de que ele identifica que, na história da humanidade, nós fomos incorporando determinadas tecnologias da inteligência e que é impossível a gente pensar, vamos dizer assim, as faculdades cognitivas humanas independente dessas tecnologias. Eu vou dar um único exemplo que eu acho que pode também nos inspirar na relação com estas novas tecnologias baseadas em inteligência artificial, que é o alfabeto. Então, ele mostra o alfabeto seria uma tecnologia da inteligência. E não só ele, há vários estudiosos helenistas que estudaram o impacto da escrita na Grécia Antiga e do que foi a passagem de uma cultura ágrafa, sem alfabeto, para uma cultura gráfica, né, com alfabeto, e todas as implicações psicológicas e sociais desta incorporação de uma tecnologia. Que, por exemplo, além dele associar isso à própria emergência do pensamento filosófico e da democracia na cidade grega antiga, ele vai dizer também que isso, ele e outros autores, eu cito aqui também Eric Havelock, que é um autor que escreveu um livro que chama A Revolução da Escrita na Grécia Antiga, a própria percepção que temos hoje de que o pensamento é alguma coisa que se dá atrás dos olhos, entre as orelhas, é resultado da incorporação do alfabeto. Porque a percepção da Grécia Antiga ágrafa é de que a sede da consciência era o tórax. Então, essa tecnologia fez migrar a própria percepção de que o pensamento seria uma atividade que se daria aqui, né? Quer dizer, o alfabeto, ao ele ser introduzido, ele abala completamente a ecologia comunicacional humana, no sentido que, quando a gente passa a produzir enunciados, que não são mais apenas orais, em que aquele que enuncia está presente para poder esclarecer o sentido do que ele está dizendo, a escrita
permitindo uma forma de comunicação em que eu posso receber uma mensagem sem que o emissor esteja presente, reformula o modo de se pensar. Então, é a partir da introdução do alfabeto que nós nos preocupamos a formular cada vez mais enunciados gerais e universais, que independam cada vez mais de uma interpretação. Só para vocês terem uma ideia dessa incidência de o que ele está chamando de uma tecnologia do pensamento, uma tecnologia da inteligência e implicações psicológicas e sociais. E, nesse sentido, ele está dizendo que toda forma de inteligência é artificial, porque ela não pode depender. Ele diz coisas do tipo assim, as nossas faculdades mentais estão todas ao nosso redor. São os dispositivos aos quais a gente acopla e que modifica completamente não só o nosso jeito de pensar, mas a própria ideia que temos da mente, da sede da mente e do funcionamento dela. O livro é interessantíssimo, estou fazendo propaganda dele, tem 30 anos, mas permanece absurdamente atual, porque ele tem teoria, isso que a Dora nos trouxe, que ainda faz falta, e ele permite a gente seguir nessa indagação. O que a informática vai fazer como uma tecnologia de inteligência, o que a inteligência artificial generativa vai fazer com a nossa inteligência. Então, eu já estou também trabalhando numa ideia que não distingue tanto uma inteligência artificial, mas que entende essas tecnologias que a gente chama de inteligência artificial como uma tecnologia da inteligência e que provavelmente produzirá mudanças na nossa própria ideia do que é a mente. Mas isso é o que eu não ia falar. Eu vou me ater um pouquinho mais, e essa é a segunda parte, eu não vou ser muito extenso, podem ficar tranquilos. Mas eu vou tentar um pouquinho, a partir também desse lugar, enquanto um médico sanitarista, né? Eu vou me manifestar mais daqui para frente enquanto um médico sanitarista que busca evidências para produzir políticas, que é aquilo com que eu me encontro, especialmente às voltas na universidade, com a produção de uma política de saúde mental. Não foi para esse evento que eu já me preocupei em fazer uma certa revisão da literatura a respeito das relações entre as novas tecnologias da inteligência e a saúde mental, porque nós temos hipóteses fortes, voltando então ao tema da saúde mental, especialmente na juventude, de que as novas tecnologias, no sentido bem lato, né? E eu acho que nesse caso a gente pode falar em tecnologias de inteligência artificial. Eu não ignoro que o propósito desse congresso, quando a gente está falando em IA, que a gente está falando basicamente dessas aplicações de inteligência artificial generativa, né? E todo esse impacto que a Dora nos trouxe sobre o ChatGPT e tudo mais. Mas, a rigor, todos vão de concordar que a nossa vida social já está imersa na inteligência artificial há algum tempo, né? Eu acho que há um tema com o qual a gente já se familiarizou há mais tempo do que o ChatGPT, que são os algoritmos da internet, que são rigorosamente formas de inteligência artificial e que já... no qual já estamos bastante imersos e que já produziu profundos impactos na nossa vida social e na nossa subjetividade. Eu vou falar um pouquinho disso também, não só porque é aquilo sobre o qual nós temos um pouco mais de acúmulo, mas ainda que não seja... ainda que a inteligência artificial generativa coloque novos desafios que nós deveremos experimentar e avaliar melhor os impactos, há algum acúmulo nessa discussão que pode ser válido para algumas questões nossas que nos interessam aqui. Volto a dizer, o meu foco é as implicações psicológicas e sociais dessas tecnologias na saúde mental. E, em função dessa preocupação com a saúde mental dos nossos jovens, né, a gente tem uma considerável até produção já existente relacionando aspectos da saúde mental, especialmente entre os jovens, e o impacto dessas novas tecnologias, né? Eu vou evitar, porque isso eu já tinha uma certa coleção aqui de artigos e
e uma certa curadoria também de artigos, porque eu acho que uma coisa importante dizer e que reforça o que a Dora já nos trouxe, é de que as evidências científicas, já que eu mencionei isso nessa área, a respeito dos impactos, elas são frágeis, controversas, muitas vezes contraditórias, apontando em direções opostas, né? Então, ainda que nós temos alguns acúmulos nesses tipos de estudo, eles ainda são, eu julgaria, muito incipientes, e então a gente tem que ter esse cuidado ao tratar desses dados. Mas é bastante marcado para nós, né, o crescimento dos indicadores de sofrimento mental na população geral, mas especificamente na população mais jovem, onde, especialmente entre os jovens, é muito marcado, né, números expressivamente maiores relacionados à depressão maior, a ideação suicida e mesmo tentativas de suicídio. Mesmo se a gente pegar, né, um período que foi bastante estudado, eu estou aqui me referindo a um grande estudo da Associação de Psicologia Americana, publicado em 2019, um levantamento nacional que observou, né, mais de 200 mil adolescentes e 400 mil adultos, então é um inquérito impressionante, muito significativo. E a gente encontra na faixa etária justamente mais jovem, essa dos 15 aos 29 anos, indicadores muito maiores do que na população adulta. Esse estudo e a Associação Psicológica de Psicólogos Americanos especula, né, sobre o impacto das mídias digitais, que teria talvez sido maior entre os jovens do que entre adultos que teriam uma vida social mais estável. Essa que eu estou compartilhando aqui é a análise da própria Associação de Psicologia Americana. Mas eu vou insistir no fato de que, ainda que esses indicadores sejam muito contrastantes, as evidências causais são muito frágeis. A gente não pode confundir a associação observada com uma relação de causa e efeito. Nesse caso, a gente pode abrir perguntas do tipo, se o maior uso das redes sociais é o que tem causado depressão, ou se pessoas deprimidas procuram mais as redes sociais para se conectar a outras pessoas. Não são respostas que a gente tem, né? Também se pode pensar na existência de variáveis intercorrentes, e isso temos alguns estudos que mostram que a questão das redes sociais tem uma forte associação com privação do sono, e privação do sono tem uma forte associação com transtornos mentais. Isso talvez entre num certo diálogo aí com essa questão que a Dora trouxe dos vícios, do vício tecnológico, da dependência tecnológica, ou dessa forma muito intensiva de uso que as telas têm cobrado de nós, né? Mas também podemos formular outras hipóteses, e aqui eu vou apontar isso como esses elementos que eu estou trazendo, porque eventualmente nos ajudariam a formular questões sobre os impactos das inteligências artificiais generativas na saúde mental, que é a hipótese de que talvez a gente também tenha muitos estudos sobre problemas mal formulados, que talvez o problema não está adequadamente formulado. O que é que afeta mais a nossa saúde mental? A privação de sono, ou o tempo de tela, como eu acabei de afirmar, ou a falta daquilo que foi substituído pelo tempo de tela? Né? Isso já é um outro modo de formular o problema. É aquilo a que a gente está exposto que está causando esse sofrimento, ou enquanto estamos expostos àquilo, estamos nos privando de outras práticas sociais e que talvez a privação delas é que esteja nos adoecendo. E eu posso sacar aqui outras evidências bastante conhecidas de que o convívio com outras pessoas e interações face a face é, bem estabelecido esses estudos, um grande fator de proteção contra a depressão e outros agravos à saúde mental. E essa questão, né, do contato face a face com outras pessoas e as evidências de que isso beneficia a saúde mental também já nos dá pistas para pensar possíveis efeitos de algumas aplicações pensadas para a inteligência artificial na área da saúde. Bom, eu não vou me estender nesses
casos é que teria um outro grupo de artigos e de estudos que também mereceria ser comentado aqui, de novo, ainda mais frágeis nas suas evidências, que são sobre as aplicações e promessas da inteligência artificial em relação à saúde mental, né? Então, aqui eu estava falando do impacto dessas tecnologias na saúde mental populacional. Agora vamos falar um pouquinho do impacto dessas tecnologias nas práticas de cuidado em saúde mental. Então, esse é um assunto importante. A gente já tem bastante evidências de que os impactos epistêmicos e políticos são importantes, né? E eles são multidimensionais. Eu também não vou ser exaustivo, eu peguei o finzinho da mesa anterior, eu vi menção aqui a algumas dessas aplicações na área médica, por exemplo. A gente sabe que há inúmeros ganhos potenciais, né, em relação a várias ações nucleares das práticas de saúde, como o impacto possível na redução de erros diagnósticos e erros de prescrição, também em redução de custo, em planejamento de sistemas de saúde, etc. Eu vou fazer uma síntese aqui, trazendo duas palavras-chave, duas keywords que me parecem muito marcadas quando a gente está especulando a respeito dessas aplicações na área da saúde. Eficiência e acurácia, né? O fato de que essas tecnologias poderiam aumentar a acurácia e também a eficiência de determinados processos. Vocês talvez já tenham tido conhecimento, de novo aqui eu vou vou trazer esse dado de estudo de uma maneira quase anedótica, vocês já vão entender por quê, mas também tem surgido alguns estudos que avaliam a relação médico-paciente comparada com a relação com um assistente inteligente. Quando a consulta é feita com um assistente inteligente ou quando a consulta é feita com um médico humano, vamos chamar assim. E saíram alguns estudos, inclusive em grandes revistas médicas, no JAMA, no New England, etc., mostrando alguns estudos que a inteligência artificial apresentou grandes vantagens sobre a abordagem do médico humano, inclusive no quesito empatia. Então, a risada é o aspecto anedótico do que eu estava dizendo. É claro que é importante dizer que um estudo, alguns estudos, e que eu acho que eles abrem para muitas questões. Inclusive, uma que a sua citação do Flusser me inspirou, né? Eu não vou ramificar tanto, eu vou ser um pouquinho mais inteligência artificial aqui, porque senão eu não vou conseguir concluir. E eu já vou concluir rapidamente, eu acho que eu estou... mais 5 minutinhos eu termino. A gente volta a isso no debate, essa questão. Olha, ainda que todo mundo... que eu quero dizer o seguinte, o que foi acontecendo, talvez, com a medicina e que preparou o terreno, né? Quer dizer, aquela ideia do Flusser de que nós estávamos fazendo seres inanimados vivificarem, mas nós também estávamos programando os humanos e parecia que há uma convergência, né, sendo produzida aí, uma convergência que talvez pudesse apontar para uma existe essa palavra, substituibilidade do médico, né? Mas eu acho que essa não é uma questão simples e eu acho que, para além da anedota, eu acho que se a gente perguntasse para qualquer um nessa sala se preferia ser atendido por um assistente inteligente, mesmo diante desse artigo, ou um médico, eu não sei, eu escolheria um médico. E não é nem, puxa, suspeito falar desse lugar, porque pode parecer corporativismo, mas eu tenho a sensação que se a gente tem de nós essas duas opções, a gente ainda tenderia, nem que seja por conservadorismo, a escolher o médico. Isso também traz algumas reflexões que eu derivo daqui a respeito também do lugar que essas novas tecnologias vêm tendo, especialmente quando a gente pensa em robôs clínicos. Esse é um debate que cresceu muito com a pandemia, como vocês sabem, né? Eu acompanhei bastante esse debate na Inglaterra, porque lá o Sistema Nacional de Saúde inglês, já durante a pandemia, produziu muita política mesmo, não só a produção de conhecimento, em torno da pandemia de saúde mental que viria na sequência da pandemia de Covid-19. E já pensando
nessa sobrecarga sobre o sistema de saúde, se preocupando em reforçar as estruturas de saúde mental e, com muita frequência, projetando expectativas no uso de aplicativos para atenção em saúde mental, mesmo que seja uma atenção preliminar, inicial. E o que a gente vê um pouco também se desenhando, porque essa pergunta que eu fiz, você escolheria um médico assistente inteligente, é uma pergunta e uma opção que parece cada vez mais de fato se colocar, e de fato se colocar de uma perspectiva da desigualdade, né? Onde cada vez mais o acesso a atores humanos será visto como um privilégio, né? O que traz também o tema da precarização de certas funções que a inteligência artificial pode produzir, né? Atendimento por aplicativo para quem não pode acessar a psicoterapia ou a atenção médica especializada humana. De novo, é especulação, mas eu acho que são questões com as quais a gente deve, de fato, se preocupar. Bom, nós temos essas aplicações na área da saúde muito promissoras, principalmente no campo do diagnóstico, da eficiência de processos, etc., como já tinha dito, mas é evidente que os entusiasmos também mascaram as limitações e os riscos que essas tecnologias trazem. E aqui, de novo, eu vou fazer apenas uma citação sintética de uma revisão sistemática feita pela Organização Mundial de Saúde, publicada em fevereiro desse ano, cobrindo a produção científica de 2016 a 2021 sobre as aplicações de inteligência artificial, e, em síntese, que esse relatório, essa revisão sistemática, identifica muitas falhas ainda e muitas limitações nas aplicações de inteligência artificial na área da saúde mental. O que não quer dizer que ela não siga interessando fortemente psiquiatras, psicólogos, políticos e companhias de tecnologia, né? Como a Dora também nos trouxe aí esse cenário esse oligopólio aí das big techs, que também deve ter implicações no desenvolvimento dessa tecnologia. Agora, eu queria dizer o seguinte, que das aplicações que eu acho mais consistentes nessa área, a partir dessas revisões feitas, não são os robôs clínicos, que quase sempre, de novo, nos inspiram ou distopias de ficção científica ou anedotas, mas não é a aplicação principal e a mais promissora. A mais promissora é realmente no campo dos sistemas de vigilância e predição de comportamento, né? Então, nós temos, sim, um avanço considerável em termos da possibilidade de talvez na linha da inteligência artificial preditiva, eu não conhecia essa categorização que a Dora trouxe, mas já me ajudou imediatamente aqui a organizar, né? Que é a possibilidade de eu, em redes sociais, detectar falas, postagens, etc., que poderiam ser proxies de ideação suicida, etc., eu diria, só para dizer, que esse me parece ser o grande campo de aplicação, onde nós temos avanços maiores e mais significativos, e que são predições de comportamento. Na verdade, de novo, um campo onde a inteligência artificial e os algoritmos de redes sociais já têm um acúmulo enorme, porque eles são, a rigor, formas de governos da conduta humana, né, da governamentalidade, do comportamento humano. E eu acho, com isso, concluindo, que talvez, né, eu comecei brincando lá com a ideia de aproximar a inteligência artificial de redes neurais e o que isso, se seria essa ideia de mente que aproximaria esses dois campos, eu julgo, a partir dessas aplicações em sistemas de vigilância, que é o comportamento a grande chave para compreender a força da articulação entre a inteligência artificial e a saúde mental. E com isso eu encerro, talvez trazendo uma questão apenas, que talvez inspirado também, já dialogando com o Flusser, essa colocação, né? Quer dizer, nós não só estamos humanizando no sentido de fazendo máquinas desempenharem funções humanas, mas nós também estamos programando os humanos para produzir essa convergência, esse acoplamento, e eu quero fazer um comentário disso em torno da questão da saúde mental.
E é com isso eu encerro. E talvez seja uma colocação, eu encerro uma colocação bem deste lugar que eu ocupo hoje, enquanto alguém preocupado em traçar políticas de saúde mental para a universidade, às voltas com um sofrimento intensivo, especialmente entre os jovens, especialmente entre os nossos estudantes de pós e de graduação, mais intensamente os de graduação. Mas ainda que nós reconheçamos que há um aumento dos problemas de saúde mental, nós também identificamos que a saúde mental ela se tornou uma espécie de linguagem para falar do sofrimento. É como se faltasse uma outra gramática para o sofrimento. Sem dúvida, a universidade e a vida contemporânea, o mal-estar a que você fez referência, né? O mal-estar, eu acho que é uma palavra que define bem o nosso tempo, define bem o momento que a universidade atravessa, marcada por um mal-estar, e, sem dúvida, é um espaço de experiência de sofrimento. A questão é a gente só poder dar corpo e gerir esse sofrimento na linguagem da saúde mental. Pode parecer paradoxal o que eu estou dizendo, mas isso, para mim, integra o problema. O fato de que nós temos ausência de outros modos de simbolizar o sofrimento. A simbolização do sofrimento na linguagem da saúde mental traz problemas que, à luz deste debate da inteligência artificial, e é debate pronto reagindo à sua citação, e eu quero conhecer o texto na íntegra, eu me pergunto em que medida essa gramática da saúde mental como modo de expressão do nosso sofrimento não corresponde a essa programação do humano, preparando ele ao acoplamento a outras formas de gestão do sofrimento humano. E que passa muito pela psiquiatrização ou mesmo a psicologização intensiva do sofrimento. Então, talvez seja estranho encerrar assim, mas também fazendo uma convocação a que a gente reflita sobre as nossas linguagens de expressão do sofrimento humano, porque a gente não vai poder pensar só a tecnologia de inteligência artificial, mas a que tipo de questão ela se acopla. Né? Então, bom, eu vou ficar por aqui, espero que tenha conseguido jogar alguns insumos aqui para o nosso debate, apesar do zigue-zague aqui que eu fiz diante de vocês. Obrigado pela atenção. Muito bem. Temos ainda, segundo Elaine me disse, 30 minutos, 29 minutos para um ótimo debate aqui entre nós. Para que ele seja mais produtivo, nós faremos o seguinte, a gente vai juntar perguntas, tá? Então, pacote de perguntas, vocês levantam as mãos, ok. Olá, Guilherme. Depois, quem mais quiser também já fica a postos e a gente passa aqui para os debatedores. Bom dia, sou Guilherme Cipai, professor aqui da Física, São Carlos. Eu queria, começando na sua fala, essa coisa de você automatiza o humano e a inteligência artificial se aproxima. Essa coisa de automatizar o humano, ela está presente na ficção científica, jogando para a terceira fala já, faz muito tempo. Tem duas séries muito importantes de ficção científica que falam disso, que usam temas próximos à inteligência artificial, que é A Fundação e Duna. Tá? Nessas duas, você tem um grupo de pessoas que organiza algumas regras, que faz os humanos andarem como autômatos, que é um dos primeiros modelos de inteligência artificial, em função de você concluir alguma coisa. Tá? Em função de você chegar a uma sociedade mais justa, uma sociedade mais completa, nessas duas séries, que são séries muito importantes da década de 60, você já tem essa visão de você transformar os humanos em atores desse processo mecanizado. Tá? É praticamente um autômato. Eu queria jogar essa provocação para vocês. A pergunta é, a gente não está sendo treinado mais rapidamente agora, e o problema não é a eficiência com que a gente está fazendo essas coisas, porque esse tipo de programação está na definição de políticas públicas. Na década de 90, a gente tinha que publicar muito, mas não tinha o fator H. Quando vira 2000, você tem que publicar nas melhores revistas. Quando você chega em 2007, você tem o fator H, quer dizer, você vai dirigindo e você vai tornando as pessoas autômatas.
e você cria regras para que se chegue na solução. Essas regras estão próximas ao que a gente vê nas poucas livrarias que nos restam. A gente entra, a seção de autoajuda, com regras de como você se comportar eficientemente nos mais diversos ambientes, estão lá. Então, eu acho que a conversa aqui, ela vem não só dessas duas coisas que você colocou, mas da aceleração. Eu acho que antes a gente consiga se adaptar. Agora, a gente está tendo mais dificuldade de se adaptar e talvez seja essa a colocação que acelera e que torna as coisas mais difíceis para as pessoas mais novas. Elas estão o tempo todo nesse processo acelerado, elas não têm tempo de decidir como você fazer. Eu acho que essa série de regras, esse montão de regras, essas coisas colocadas com pequenas regras que tem que seguir, criar a eficiência do homem como autômato, talvez esteja na origem disso. Eu queria colocar essa provocação para vocês. Boa tarde, eu sou a Gabriela. Eu, primeiramente, queria agradecer por toda a contribuição, particularmente foi muito enriquecedor, porque eu faço parte da graduação e curso bacharelado e licenciatura em enfermagem. E tenho muito interesse na parte de saúde mental, né? Retomando o que foi dito anteriormente, concordo com o que foi dito sobre a inteligência artificial, ela é capaz de gerar respostas mais rápidas, mas não melhores que as nossas. Mas com isso, todo esse acesso, né, à informação rápida acaba gerando uma impaciência por parte dos usuários da tecnologia. E como você disse, são majoritariamente os jovens, né, de 15 a 30 anos. E essa impaciência acaba gerando uma explosão de dopamina e aumento de hormônios como cortisol, e isso acaba acarretando também, principalmente, a saúde mental deles. Eu gosto muito também de destacar que um grande pensador, Descartes, falava penso, logo existo. E eu concordo com ele, porque levando em consideração que a tecnologia ela está inserida na nossa rotina e é considerada já uma normalidade, a presença das tecnologias estão substituindo os nossos pensamentos. Por quê? Penso, logo existo, então, quando a gente pensa, a gente tem que usar todo o armazenamento que está contido na nossa memória. Então, quando a gente deixa de memorizar as coisas, a gente deixa de pensar. E o nosso pensamento, a nossa memória está sendo substituída pelas tecnologias atualmente, como, por exemplo, número de telefones. Quem aqui sabe o próprio número de telefone ou o número de telefone de familiares? E também o fato de você preencher senhas automaticamente, colocando a sua digital, enfim. Com isso, eu gostaria de perguntar como que a gente poderia lidar com a ausência do estímulo do pensamento e o enfraquecimento, como você disse no começo da sua fala, o enfraquecimento dos estímulos cerebrais ou sinapses cerebrais, tendo em vista que isso afeta a saúde mental e o bem-estar do indivíduo, com o tempo de tela utilizado. Eu queria agradecer a fala dos senhores. Eu, de novo, estou aberto com a maneira como vocês sabem lidar com a palavra. E aqui a gente tem alunos ansiosos. Acho que isso... Ou uma sociedade brasileira ansiosa está posto, e talvez seja um problema que a universidade em si não tem culpa, mas você acaba tendo que lidar. E, de um outro lado, com a inteligência artificial, a gente tem a impessoalização do ensino, tudo sob uma égide de sistema. O sistema definiu isso, a gente não pode fazer isso porque o sistema elencou tal coisa. Não é uma pessoa, é um sistema, uma entidade. E, além disso, fazendo um paralelo com uma pergunta de uma aluna anterior e sobre a fala de Raymond Williams, que fala que quem arbitra sobre o sentido de cultura também arbitra sobre os valores, né? Eu queria falar que, será que o estímulo é possível fazer? É uma proposta para lidar com a saúde mental dos alunos, o estímulo a lazer e cultura fora dessas telas, levando em conta que o que se estimula nas telas é, de certa forma, decidido por algoritmos ou por pessoas que não estão dentro da academia, talvez não são nem brasileiros, e acabam prejudicando o crescimento ou o aumento do debate cultural dentro da própria universidade. Boa tarde. Eu sou Cristine Abib, assistente social da USP de Bauru há 40 anos. E não é nenhuma pergunta, é mais
dividir experiências com vocês. Eu tenho uma filha de 15 e tenho todos os alunos chegando a partir dos 17 na minha mão, no campus de Bauru. Então, eu me preocupo muito com a questão da saúde mental, com políticas de saúde mental, até assim, logicamente, vão estar acompanhando todas essas evoluções tecnológicas, mas eu acho que são questões que deveriam ser um pouco mais estudadas pela universidade. Nós estamos recebendo pessoas com históricos de crises de ansiedade. Muitos alunos já vêm da sua casa com crises de ansiedade. Essa ansiedade é o quê? É o problema dela acompanhar essa comunicação, problemas familiares, acompanhar essa comunicação tão rápida que existe na era digital. É muita informação que se tem e não se tem a maturidade mental ainda para saber lidar com essas questões. Essa é uma preocupação minha. Segunda, nós estamos recebendo a cada dia, como, por exemplo, o meu levantamento do campus de Bauru, nós temos quase 60% de alunos de escola pública, odonto, medicina e fono. Então, é um grupo de pessoas que saíram de uma escola que a gente tem muitas escolas boas públicas, mas como que ele lida com essa relação de escola pública com uma universidade pública e essa ansiedade dele de conseguir lidar, muitas vezes, com situações que eles, assim, mais difíceis que é uma universidade pública. E a implantação, né, dos núcleos de saúde mental nos campi, que parece que agora está tendo um avanço também, essa possibilidade, porque serviço social acaba acumulando muita coisa, mas ele só encaminha, na verdade. Então, para mim, todo o campus deveria ter um psicólogo e um psiquiatra para atendimento nesse núcleo de saúde ou de alguma forma, porque essa evolução toda, essa globalização, essa luta pelo vestibular, os históricos escolares, a vinda de quanto mais está ampliando a vinda de escola pública, né, de fundamental público para uma universidade pública, são fatores que também ligam com a mentalidade mental e com a época, com a maturidade mental dessas pessoas de estarem lidando por todas as situações de vida quando já chegam na universidade. Parabéns e boa luta aí pelas políticas de saúde pública, de saúde mental. Eu posso fazer um comentário, porque eu vou precisar sair para um outro compromisso. Posso fazer? Sim. Obrigado, Dora. Então, eu acho que uma das questões assim, que a gente tem que estar um pouco atento é analisar todos os fenômenos assim, mais importantes que acontecem na sociedade. Na minha visão, são sempre causados por uma matriz de variáveis, né? É muito arriscado a gente tentar identificar aonde está a causa de uma situação tão importante quanto essa, por exemplo, que vocês estão comentando sobre o sofrimento das pessoas, todos os impactos negativos hoje sobre os jovens. Eu acho que não é a tecnologia. Eu acho que isso eu acho que a tecnologia, ela pode, sem dúvida nenhuma, pode não, ela facilita algumas tendências que são causadas, mas ela não é a responsável, né? Quando as pessoas, eu ouvi as perguntas, né? Quando diz assim que quando se fala, foi o sistema que fez o sistema, isso se fala há algum tempo, mas o sistema não quer dizer inteligência artificial, né? E também
Em que situação isso? As perguntas estão muito... mostram assim, que tem uma confusão nessa discussão. Acho que esse painel ele tá muito abrangente demais. Eu não estou conseguindo ver assim, qual é o ponto de fato que quem elaborou esse painel pretendeu discutir. Aí, então, está difícil até participar, né? Porque são tantas as questões, por exemplo, as questões que a professora acabou de levantar são outro âmbito. Aí eu não me sinto nada confortável, isso não é o meu objeto de estudo, de investigação. Aí eu posso falar como cidadã, mas eu não vou participar de um painel para falar como cidadã. Eu falo sobre as coisas que eu estudo. Mas aí eu queria fazer um outro comentário. Assim, existem vários sistemas nessa relação entre saúde mental e inteligência artificial. Não é a minha área de estudo, mas um pouco eu tenho que investigar, porque vem a mim todo momento. Existe, de fato, como eu já escrevi na minha coluna sobre isso, e eu participei da quinta-feira passada, eu fiz uma palestra para o Congresso de Psicologia, a Associação Brasileira de Psicologia, tinha 1.300 psicólogos. E um dos pontos que nós estávamos conversando era exatamente lá nesse evento, era sobre esses sistemas que foram desenvolvidos e que proliferaram por razões óbvias durante a pandemia, fundamentalmente ligado à terapia comportamental. Né? Como que esses sistemas poderiam ajudar as pessoas, especialmente aquelas porque não podiam sair de casa no início da pandemia, ou porque não têm recursos financeiros para pagar terapias. Né? Então, o que nós conversamos nesse evento lá é que não tem, eu pelo menos desconheço estudos científicos que mostram se tem eficácia ou não essas soluções ligadas à psicologia, a terapias, né? O que eu conheci, o que eu escrevi, o que eu pesquisei tem mais a ver com terapias comportamentais. Se de fato é eficiente ou não, eu não vi estudos ainda sobre isso. Então, eu acho que a gente também não pode concluir nada. Um outro ponto também que abordamos nesse encontro lá da Associação Brasileira de Psicologia era a relação que nós, seres humanos, estamos tendo com esses mecanismos. Então, tem uma réplica, não sei se vocês já ouviram falar, uma plataforma que cria um assistente virtual específico para as suas características. Né? Então, tem vários depoimentos, eu também já escrevi sobre isso, de pessoas que se apaixonaram pelo seu assistente virtual, que foi criado nessa plataforma réplica, e algumas declarações dizendo que está sendo a melhor relação afetiva, né, amorosa da sua vida. Então, eu acho que esses são fenômenos também novos que a gente precisa estudar, nós, a academia, precisamos estudar, porque assim, condenar, dizer, como só pode ser uma pessoa que está muito mal, como ela se apaixona por um assistente virtual, que remete àquele filme, não sei se vocês viram, chamado Hair, que é genial nesse sentido. Mas são todas questões novas. Né? O que acontece com o ser humano, quais são as dificuldades de relacionamento, em suma, uma série de questões que coloca o ser humano, que dá uma satisfação para o ser humano de estar numa relação amorosa com um assistente virtual. Então, são tantas as questões, aí fica um pouco assim, confuso, porque a gente está tratando de várias delas ao mesmo tempo. É isso que eu queria. Desculpa, também está confusa a minha fala, porque, de fato, eu ainda não entendi qual é o ponto desse painel. O que é, de fato, que o painel se propõe a conversar. Se tem o impacto da inteligência artificial nas pessoas, essa é uma discussão. Né? Mas pelas perguntas, pelas outras colocações, acho que está um pouco generalista demais, ou abrangente demais, melhor termo. Desculpa. Bem, vamos aproveitar então que a gente teve essa intervenção da Dora. Vou passar para o Ricardo, tá? Para que ele faça também as suas considerações.
E, se for possível, acho que será possível, a gente abre mais uma rodada, tá bem? Porque a gente não tem só a sua pergunta, tem mais 2 ou 3 aí. Tá? Obrigado. Bom, também estou um pouco disperso, mas eu acho que é da natureza do tema mesmo, né? Eu acho que o próprio anúncio da Dora sobre a nossa... o quanto é especulativo o que a gente tem a dizer a esse respeito. Eu concordo também com ela que talvez algumas questões, eu não vou deixar de respondê-las, mas eu acho que acabou puxando um foco um pouco para a questão da própria saúde mental na universidade, né, etc. Eu vou só tentar fazer um esforço, não de respondê-la assim plenamente, talvez que no outro contexto eu faria, da política propriamente, mas também tentando relacionar com o nosso tema aqui, né? Bom, desde a primeira colocação, né, quer dizer, eu fui ouvindo e fui marcando palavras que eram traduções que eu fazia aqui do que eu entendia que eram os pontos que você estava trazendo. Eu acho que, de uma forma geral, as primeiras colocações foram nesse sentido, né? Quer dizer, quando a gente fala, bom, essas aplicações aumentam a eficiência, etc., vem a marca do produtivismo, né? Quer dizer, e para onde as máquinas nos puxam, vamos dizer, o que eu entendi você falando do produtivismo acadêmico, mas como ele muda quando a gente passa a ter uma métrica, né? Como essa métrica passa a organizar a nossa prática, a nossa vida. E eu acho que você toca num ponto que, para mim, é um dos cernes do diagnóstico sobre a determinação do sofrimento mental na universidade. O produtivismo, o espírito concorrencial, né, a competição acirrada, o individualismo, uma lógica de entrega no ensino, né, quer dizer, uma impessoalização das relações. Eu acho que tudo isso são traços que eu acho que podem... Então, o que você traz é esse elemento, assim, o quanto essas tecnologias podem vir a impactar a nossa saúde mental, etc., por, de novo, exacerbar tendências que já estão colocadas e que, como a sua própria fala, são anteriores a essas tecnologias, né? A gente já vinha nessa batida há algum tempo, e eu acho que isso é importante. Eu vou extrair daí uns elementos para comentar outras questões. Bom, eu acho que a colega da enfermagem, eu acho que o que você traz, quando você traz a impaciência, de novo, eu acho que eu estou comentando o que eu acho que as questões abrem, não respondendo a elas, né? Mas tentando e sendo um pouco coerente com a minha proposta, que eu falei assim, o que eu vou falar aqui é meio esse zigue-zague, é uma busca de um problema. Porque eu acho que não só nos falta evidências, estudos, etc., mas a gente também tem o desafio de formular bem o problema, porque, eventualmente, mesmo tratar uma relação de determinação, causa e efeito, e aí eu também concordo com a Dora, né, localizar isso numa tecnologia, algumas tecnologias, não dá conta, né? Quer dizer, a inteligência artificial vem aprofundar um produtivismo, mas esse produtivismo, quer dizer, a inteligência coletiva encontra um território fértil para essa tendência a ser aprofundada. Você trouxe a impaciência. Eu acho que o que você traz também, eu vou chamar assim, as tonalidades emocionais. Eu acho que a gente também não tem... É um outro modo de a gente se aproximar dessas questões, né? Quais são os afetos que isso provoca em mim? Quando você fala impaciência, eu escuto você falando de um afeto, né? de um modo de sentir, né? Que parece ser modificado, né? A entrega rápida. Eu identifico a impaciência como uma tendência muito marcada, geracional, que é uma dificuldade de lidar com o processo, de que as coisas têm processo, é tudo para ontem, tudo tem que estar pronto. Quer dizer, em que medida isso é efeito dessas tecnologias? Eu acho que elas podem, na mesma linha, eventualmente aprofundar uma tendência já colocada, mas eu acho que isso são questões já colocadas, de uma certa forma. Agora, quanto ao seu comentário sobre outros impactos sobre as nossas faculdades mentais, a memória que você falou. Então, a pessoa não vai mais pensar, porque... Valeu a pena, então, eu falar um pouquinho lá do Pierre Levy, das tecnologias da inteligência. Essa era uma preocupação desde a Grécia Antiga. Tem uma passagem do Sócrates,
É curioso, porque a filosofia, a rigor, pode ser considerado um subproduto do alfabeto, da introdução do alfabeto, dessa tecnologia da inteligência. É que a gente está tão familiarizado com o alfabeto que parece que eu não estou falando de uma mesma coisa. Como é que eu posso comparar o alfabeto com o chat GPT? Mas é totalmente incomparável. É isso que eu quero dizer. Porque ela é uma tecnologia que modifica a nossa inteligência. O Sócrates tem uma passagem do Platão que, apesar da filosofia decorrer dessa cultura alfabética, o Sócrates era analfabeto. Eu não sei se vocês sabem disso. E ele tinha uma profunda desconfiança em relação à escrita. Ele dizia exatamente isso: a escrita vai acabar com a nossa memória. Tem uma passagem do Platão dizendo que o Sócrates via com péssimos olhos. O Pierre Levy já pensa um pouco diferente. Ele acha que quando, por exemplo, veja bem, a humanidade gastava muita energia para memorizar as coisas antes da escrita. A gente tinha que, por exemplo, lançar mão de recursos mnemônicos como a repetição, entende? A manutenção da memória social era muito custosa. Então, a gente diz o seguinte: uma tecnologia intelectual, ela libera energia nossa. Ela não suprime uma função, ela libera energia para a gente, eventualmente, desenvolver funções cognitivas mais importantes. Mas, Dino, você está entendendo? Eu só estou problematizando a sua questão, mostrando outras facetas, e eu acho que a gente vai seguir um pouco a partir... São ótimas colocações, todas elas. E eu vou falar um pouquinho sobre essa questão da ansiedade, que a colega lá de Bauru trouxe, ou da impessoalização do ensino. Isso eu acho importante. E eu vou anunciar uma coisa também aqui que pode parecer curioso. Lá estou vendo a Cibele ali do seu lado, já mando um abraço para ela, minha colega na PRIP. Nós temos um plano, em 2024, de desenvolver um assistente inteligente na PRIP, para a saúde mental. Que não é para atender as pessoas. Veja bem, então, e que eu acho que eu vou dialogar com a tua questão, porque é um pouco como a gente está pensando a questão da política de saúde mental, que inclui a possibilidade da gente experimentar um assistente inteligente. Então, não há nenhuma tecnofobia aqui, embora também não há nenhuma tecnoforia aqui, né? Eu acho que a gente está procurando esse ponto. Agora, quando você diz assim, precisa ter um psicólogo e um psiquiatra em cada campus, eu vou questionar. Exatamente pela minha última questão aqui. Sim, a gente convive com um cenário dentro da universidade que é coexistir gente desassistida com gente hipermedicalizada. Os dois problemas são problemas. Né? 25% da Universidade de São Paulo usa medicação psiquiátrica, é um dado do nosso questionário da PRIP. É um número quase o dobro da população geral brasileira. Isso quer dizer que as pessoas estão bem cuidadas da sua saúde mental na universidade? Não, né? Então, eu acho importantíssimo a gente trabalhar outras possibilidades artísticas, culturais, no lazer, corporais, eu diria, que eu acho que é o grande elemento faltante no debate. Talvez o que diferencia uma inteligência de máquina de uma inteligência humana é o corpo. Não é as redes neuronais que são os mesmos modelos e acopláveis, ainda por cima. Eu acho que a gente reconvocar o corpo enquanto aquilo que é a sede da produção do valor, do que vale para nós. Né? Então, o conhecimento ele só vale a partir... Né? Então, o que eu quero dizer é o seguinte, mesmo uma inteligência, um assistente inteligente que a gente quer, para permitir o quê? Para que as pessoas possam consultar com linguagem natural uma ferramenta sobre questões de saúde mental, não para elas fazerem terapias, mas que a gente pudesse ter uma curadoria dos dados que treinam esse algoritmo que vá além de um treino por informação apenas médica, psicológica e psiquiátrica. Entendeu? Da possibilidade da gente ter, e somos nós que vamos treinar esse assistente inteligente a partir de uma curadoria de informações sobre o que produz saúde mental, para que talvez as pessoas possam acessar outras possibilidades de pensar o próprio sofrimento. Não é uma ferramenta... E eu não estou dizendo que a gente não deva continuar, como a Dora colocou, experimentando assistentes inteligentes que possam
eventualmente desempenhar. Viu, Dó? Inclusive, em relação a isso, a gente tem muito pouco estudo sobre o benefício disso. Nós temos estudos na Universidade de São Paulo. Eu tenho um colega de departamento que desenvolveu um aplicativo para atendimento de situações de depressão e que, segundo estudo já publicado, mostrou alguma evidência de ter benefício nos 3 primeiros meses. E que, na verdade, parece ser uma ferramenta útil para pessoas que estão aguardando na fila atendimento. Tá? É uma pequena evidência que a gente tem, que pode ter uma aplicação benéfica para pessoas que estão em fila, porque os estudos, inclusive, comparam quem está na fila esperando atendimento psiquiátrico e dão aplicativo para uns e para outros não. E vê que os que têm aplicativos ficam melhor. Então, talvez hajam benefícios pontuais aqui e acolá, mas nós talvez podemos usar essas ferramentas para ir além da forma como a psiquiatria e a psicologia constroem o problema da saúde mental. Então, são comentários parciais, assim, mas que eu acho que essas boas questões me levam a pensar. Mas seguimos livre pensando aqui, né? Sem muitas conclusões categóricas. Muito bem. Nós já avançamos no nosso tempo, mas a gente tem um compromisso com a pergunta de vocês. Pedir que vocês sejam breves, tá bem? Obrigado. Ricardo, tudo bem? Fico muito feliz de ter conseguido ouvir a sua palestra, ter chegado a tempo. Eu sou da Faculdade de Saúde Pública, até ontem foi meu último dia como presidente de CG lá, e a gente tem a Laura Macruz como presidente da CIP, então, que colabora muito com as questões de saúde mental, e tem algumas dúvidas um pouco da interface de saúde mental com graduação e IA. E, na verdade, algoritmos e tal. A primeira é como, na sala de aula, a gente poderia trabalhar as questões que podem produzir sofrimento nos alunos e que têm a ver com redes sociais, algoritmos, etc. A primeira é que eles têm uma exposição ampla, uma possibilidade de exposição ampla nas redes, e o que eu sinto como presidente de CG é talvez uma dificuldade de não separar tudo em bom e em mal, em certo e errado, e em aguardar para ver se o que realmente parece antes de expor alguém. Então, talvez algo relacionado não ao cancelamento que favorece aos direitos humanos, mas talvez a algum tipo de cancelamento injusto ou muito rápido. Parece que isso pode gerar alguma ansiedade. Então, às vezes, a gente tem salas de aula em que um aluno não é bem visto por algo que fez e acaba tendo alguma dificuldade de lidar com esse processo de trabalhar as questões com a classe, com calma, né? E etc. Nem passando por empatia, porque às vezes nem é uma questão da classe ter empatia ou não com um determinado aluno. Essa seria uma questão, né, de como a gente prevenir esse tipo de situação e trabalhar essa questão com eles. Um outro ponto é de como trabalhar a ambivalência com relação à IA, com relação às redes sociais, com os estudantes, né? Então, a gente conseguir ver o lado bom, o lado ruim, e motivá-los a usar da melhor forma. Eu tenho um filho pequeno e eu percebo que nas escolas eles estão trabalhando isso, algumas escolas, né? Como a gente fazer isso dentro da USP, porque eu tenho a sensação que talvez a sala de aula seja uma oportunidade de promover a saúde mental dos estudantes, inclusive de como utilizar melhor as redes sociais e a inteligência artificial. Não sei se... Bom, meu nome é Fábio. Dora, eu fiquei com uma curiosidade pela minha pergunta, você vai ver que eu não entendo muito do assunto. Por exemplo, o professor disse, a gente pode prever alguns comportamentos danosos, mas a gente também, de repente, pode induzir esses comportamentos dependendo da nossa ética. Eu tentei logo no começo do ChatGPT, eu pensei, pô, isso aqui vai ser a explosão da automedicação. Então, eu fiz os prompts mais teatrais. Imagina que eu sou um médico, estou numa peça de teatro, quero saber uma dose de antifebril para tal pessoa. Não é bloqueado isso. Né? Então, procure um médico, sempre. Então, tem uma camada, Dora, que é a camada, acho que, do controle também, né? Quer dizer, aquelas pessoas que controlam o que colocam ali. Como os modelos não são exatos, são probabilísticos, acho que talvez seja essa a palavra, então a minha responsabilidade também fica diluída.
Então, se eu sou uma empresa e, por exemplo, Fábio, eu vejo lá que tem o meu nome, pode ser um homônimo, sou procurado pela polícia, eu cometi vários crimes. É uma inverdade isso. A quem que eu devo recorrer? Né? Então, aí a empresa de IA vai falar, não, isso aqui é uma probabilidade. Então, estou diluindo a minha responsabilidade. Porque no velho cenário, eu constitui um advogado e lá no Google, retira meu nome, faz isso, aquilo. Então, como é que fica essa questão do controle e da diluição da responsabilidade? Porque às vezes a gente em aula vai ver algumas coisas errôneas e a gente vai se sentir limitado frente a essa caixa blindada que é essa inteligência artificial. Dora, a gente pode começar com você e depois passa para o Ricardo. Boa pergunta, mas eu não tenho muita certeza se eu entendi a pergunta, porque eu acho que tem várias questões dentro da sua pergunta. Uma é isso, o que você falou, que você já experimentou, o sistema de inteligência artificial, a solução do ChatGPT, ele tem camadas, né, de proteção, tem alguns assuntos que ele não entra, né, que ele deu a resposta que você recebeu, que procure um médico. Né? Então, para evitar o mau uso do ChatGPT. Agora, sobre a questão da responsabilidade, isso é uma discussão muito extensa, que eu estou participando intensamente, que remete à regulamentação. Né? Não existe, diferente de todos os... Olha, pode pegar assim, qualquer produto ou serviço, quando eles são oferecidos para a sociedade, em larga escala, eles passam por algum processo de regulamentação. Tem de verificação, de auditoria. Então, se você vai lançar um carro, se você vai lançar um remédio, se você vai lançar um brinquedo, qualquer desses produtos que são comercializados, que são oferecidos para a sociedade, eles passam pelas agências reguladoras específicas e eles têm que ser enquadrados às normas daquelas agências reguladoras. Isso acontece assim no mundo inteiro. Diferente dessa prática, digamos assim, prática tradicional da sociedade, as soluções de inteligência artificial, elas, exatamente porque não tem em nenhum lugar do mundo ocidental hoje uma regulamentação, elas são oferecidas, elas são disponibilizadas sem passar por nenhum controle. Então, não tem como imputar responsabilidade, assim, do ponto de vista legal, né? Do ponto de vista ético, do ponto de vista de reputação, isso tem, mas do ponto de vista legal não tem, porque exatamente não tem uma regulamentação. E isso é um dos problemas. Né? Quando o ChatGPT foi lançado e teve toda essa polêmica que todos nós acompanhamos, logo no início, os representantes da OpenAI eles declararam publicamente que, de fato, eles lançaram o ChatGPT porque uma das partes das reclamações era sobre as incorretudes, né, as respostas erradas mesmo que o ChatGPT estava dando. E eles responderam que eles criaram um sistema que eles colocaram para experimentação e, a partir da experimentação, ele ia melhorando, ele ia se aperfeiçoando, e eles colocaram em beta. Né? É um termo que se usa na tecnologia quando você lança alguma coisa para, de fato, que ainda está em experimentação. E, na época, eu me lembro que eu comentei que eu achava isso um absurdo do ponto de vista da sociedade, porque quando você coloca alguma nova tecnologia em beta, você coloca no ambiente controlado, você monitora. Pelo que eu saiba, nunca existiu na história da humanidade você colocar alguma tecnologia nova, um sistema novo em beta para larga escala. Né? Então, isso para mim foi um eufemismo, não sei se é essa exatamente a palavra, mas é isso que acontece mesmo. Então, por exemplo, uma das modificações, eu falei de uma modificação, de uma inovação do ChatGPT, que era a interface através do diálogo da linguagem. Mas a outra é que ela é multitarefa, diferente daquela categoria de IA preditiva. Então, quando ela é multitarefa, o risco está no uso, não está no sistema em si. Então, eu posso usar o ChatGPT para alguma coisa inócua, para me divertir, para brincar, e posso chegar lá a um médico e pedir, dar no prompt as características do paciente e pedir uma medicação. Isso é altíssimo risco. Né?
Então, tudo isso está em discussão, mas como não existe uma regulamentação, não existe, do ponto de vista legal, como que você vai lá e atribuir responsabilidade por algum dano causado por alguma dessas soluções de inteligência artificial hoje. Não sei se eu respondi, mas é o que eu entendi. Bom, eu agradeço a pergunta também, mas especialmente a segunda parte, não sei responder. Eu acho que é uma pergunta para todos nós, né? Embora eu acho que a sua pergunta também já traz, na minha concepção, é só uma opinião que eu vou poder falar sobre isso, uma parte da resposta. Essa é uma questão que a gente tem se deparado de uma maneira muito marcada na universidade em relação à questão da saúde mental. Por exemplo, a questão da cultura do cancelamento. É suficientemente importante para a gente estar preocupado na PRIP de trazer esse debate, de fazer esse debate na universidade. Mas, de novo, a gente tem uma tendência inicial de bate-pronto, de considerar, bom, a cultura do cancelamento é aquela que se constituiu nas redes sociais, a gente conhece bem, bloqueia quem a gente não concorda, né, cancela, etc., mas que parece ter transbordado e vindo para o chamado mundo real, mundo não virtual. Porque parece que isso é um comportamento muito marcado, né, na lógica das relações em rede e que a gente vê. E a gente tenderá, de novo, né, muito facilmente a estabelecer uma relação de causa e efeito entre a tecnologia e isso. Mas eu acho que tem muitos outros elementos, né? Eu acho que é o que eu estou entendendo numa boa parte das colocações da Dora e que eu considero muito importantes, né? Em geral, a gente já tem uma constelação de determinantes. Por exemplo, é difícil dissociar a cultura do cancelamento quando a gente conversa com jovens que estão praticando isso, em alguns casos, quase institucionalizando. Algumas unidades eu descobri que tem tribunais informais funcionando, de um sentimento de impunidade que as pessoas têm em relação a assédio. Então, por exemplo, eu não vou dizer que a cultura do cancelamento vai acabar, então, se as pessoas não usarem mais as redes sociais e essa lógica, quando, na verdade, isso transborda, porque as pessoas vivem com o sentimento de que uma situação de assédio é impune, né? As pessoas assediam, o docente assedia, eles preferem cancelar o docente. Agora, é claro que é preciso discutir que isso tem um elemento de justiciamento, de fazer justiça com as próprias mãos. E isso tem matado as pessoas, objetivamente. E não é para dramatizar, porque efetivamente vários casos de suicídio que a gente teve eram de alunos cancelados. Então, isso é uma coisa que tem impactos importantes. Mas é um bom exemplo, dado que é muito direta essa relação que a gente faz entre cultura de cancelamento, que de fato se tornou uma questão na socialidade vigente hoje na universidade. Mas eu acho que a gente precisa ter esse pensamento de pensar mais multifatorialmente, um pensamento mais complexo em relação a essas questões. E aí eu vou só encerrar dizendo o seguinte: eu acho que a gente teria uma possibilidade teórica, eu quero deixar uma pista teórica, da gente não pensar como causa, justamente, mas pensar as tecnologias como atores. E aí a nossa pergunta não é o que ela causa em mim, mas o que ela me faz fazer. Quer dizer, enquanto atores não humanos que passam a integrar, aqui Latour, a minha referência é a teoria Torrede, que eu acho que é um campo do pensamento social hoje, que fornece ferramentas importantes para a gente pensar as questões de inovação tecnológica. Então, pensar como a questão das tecnologias da inteligência. São atores não humanos com o qual a gente compartilha o mundo e que nos fazem fazer coisas. O que é que o ChatGPT nos fará fazer? Fica claro? Talvez esse seja só um modo de colocar a questão que possa ser mais heurístico, vamos dizer assim. Obrigado. Viu? Muito bem. Então, com isso, encerramos essa mesa da manhã. Agradecemos à professora Dora, ao professor Ricardo, pelas excelentes contribuições, pelo debate, pelas perguntas também.